Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a segunda parte da Lei nº 8.772, que dispõe sobre o patrimônio genético, entre outros temas. Vamos continuar a leitura a partir do capítulo 4, do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, SIGEN. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 20. Fica criado o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, SIGEN. Sistema eletrônico a ser implementado, mantido e operacionalizado pela Secretaria Executiva do SIGEN para o gerenciamento, inciso 1, do cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, como também do cadastro de envio de amostra que contenha patrimônio genético para prestação de serviços no exterior. 2. Do cadastro de remessa de amostra de patrimônio genético e do termo de transferência de material. 3. Das autorizações de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado e de remessa ao exterior, para os casos de que trata o artigo 3 da Lei nº 13.123 de 2015. 4. Do credenciamento das instituições mantenedoras das coleções in situ que contenham amostras de patrimônio genético. 5. Das notificações de produto acabado ou material reprodutivo e dos acordos de repartição de benefícios. E 6. Dos atestados de regularidade de acesso. Parágrafo 1º. O cadastro deverá ser realizado previamente, inciso 1, à remessa. 2. Ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual. 3. À comercialização do produto intermediário. 4. A divulgação dos resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação. Ou 5. A notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. Parágrafo 2º. Havendo modificações de fato ou de direito nas informações prestadas ao SIGEN, o usuário deverá fazer atualização dos seus cadastros ou notificação pelo menos uma vez por ano. Parágrafo 3º. A atualização referida no parágrafo 2º deverá ainda ser realizada para incluir as informações referentes ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual ou licenciamento de patente. Artigo 20-A. Nos termos do disposto na linha C do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 13.123 de 2015, o SIGEN poderá credenciar preferencialmente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, como instituição pública nacional responsável pela criação e pela manutenção dos cadastros de que tratam os incisos 1 e 2 do caput do artigo 20 deste decreto, de forma simplificada, quando se tratar de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado ou de envio e remessa de amostra que contenha patrimônio genético com a finalidade exclusiva de pesquisa que não envolva exploração econômica. Parágrafo único. Os cadastros a que se refere o caput conterão, no mínimo, as informações de que tratam as alíneas B, A, E do inciso 2 do caput do artigo 22. Artigo 21. São públicas as informações constantes no SIGEN, ressalvadas aquelas que, mediante solicitação do usuário, sejam consideradas sigilosas. Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deverá indicar a fundamentação legal pertinente a ser acompanhada de resumo não sigiloso. Seção 2. Do cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado e do cadastro de envio de amostra que contenha patrimônio genético para a prestação de serviços no exterior. Artigo 22. Para a realização do cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado,
A pessoa natural ou jurídica nacional deverá preencher o formulário eletrônico do SIGEM, que exigirá: inciso 1, identificação do usuário. 2, informações sobre as atividades de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, incluindo a linha A, resumo da atividade e seus respectivos objetos. B, setor de aplicação, no caso de desenvolvimento tecnológico. C, resultados esperados ou obtidos, a depender do momento da realização do cadastro. D, equipe responsável, inclusive das instituições parceiras, quando houver. E, período das atividades. F, identificação do patrimônio genético no nível taxonômico mais estrito possível ou do conhecimento tradicional associado, conforme o caso, em especial, inciso 1, da procedência do patrimônio genético, incluindo coordenada georreferenciada no formato de grau, minuto e segundo do local de obtenção in situ, ainda que tenham sido obtidas em fontes ex situ ou in silico. E 2. Da população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, provedores dos conhecimentos tradicionais associados, ainda que os conhecimentos tenham sido obtidos em fontes secundárias. G. Declaração se o patrimônio genético é variedade tradicional local ou crioula, ou raça localmente adaptada ou crioula, ou se a espécie consta em lista oficial de espécies ameaçadas de extinção. H. Informações da instituição sediada no exterior associada à instituição nacional, no caso previsto no inciso 2 do artigo 12 da Lei nº 13.123 de 2015 e a linha I, identificação das instituições nacionais parceiras, quando houver. Inciso 3. Número do cadastro ou autorização anterior, no caso de patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, acessado a partir de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado após 30 de junho de 2000. 4. Comprovação da obtenção do consentimento prévio informado na forma do artigo 9º da Lei nº 13.123, de 2015, e do artigo 17 deste decreto, quando for o caso. 5. Solicitação de reconhecimento de hipótese legal de sigilo e 6. Declaração, conforme o caso, de enquadramento em hipótese de isenção legal ou de não incidência de repartição de benefícios. Parágrafo 1º. Quando não for possível identificar a coordenada georreferenciada do local de obtenção in situ, de que trata o item 1 da linha F do inciso 2 do CAPT, e apenas nos casos em que a obtenção do patrimônio genético se deu em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.123 de 2015, a procedência poderá ser informada com base na localização geográfica mais específica possível por meio de uma das seguintes formas. Inciso 1. Identificação da fonte de obtenção ex situ do patrimônio genético com as informações constantes no registro de depósito quando for oriundo de coleção ex situ ou 2. Identificação do banco de dados de origem do patrimônio genético com as informações constantes no registro de depósito, quando for oriundo de banco de dados in silico. Parágrafo 2º. O cadastro de acesso ao conhecimento tradicional associado deverá, inciso 1, identificar as fontes de obtenção dos conhecimentos tradicionais associados e 2, informar a coordenada georreferenciada da respectiva comunidade, exceto quando se tratar de conhecimento tradicional associado de origem não identificável. Parágrafo 3º. Não sendo possível informar as coordenadas georreferenciadas a que se refere o inciso 2 do parágrafo 2º, o usuário deverá informar a localização geográfica mais específica possível. Parágrafo 4º. O CEGEM definirá em norma técnica, inciso 1, o nível taxonômico mais estrito a ser informado nos casos de pesquisa com o objetivo de avaliar ou elucidar a diversidade genética ou a história evolutiva de uma espécie ou grupo taxonômico. 2.
A forma de indicar a localização geográfica mais específica possível nos casos em que o acesso seja exclusivamente para fins de pesquisa, em que sejam necessários mais de 100 registros de procedência por cadastro. E 3. A forma de indicar o patrimônio genético nos casos de acesso a partir de amostras de substratos contendo micro-organismos não isolados. Parágrafo 5º. O usuário deverá realizar novo cadastro quando houver mudança do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado, acessado ou do objetivo do acesso. Parágrafo 6º. As informações de que tratam as alíneas B a E do inciso 2 do caput que forem inseridas nos cadastros a que se refere o artigo 20A serão compartilhadas automaticamente com o CIGEM. Artigo 22A. Quando se tratar de pesquisa que não tenha como finalidade exploração econômica para a realização do cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, a pessoa física ou jurídica nacional deverá preencher o formulário eletrônico específico disponível no módulo de pesquisa científica do CIGEM, que conterá, inciso 1, a identificação do usuário. 2. As informações sobre o patrimônio genético e as atividades de pesquisa incluídos. A linha A, o resumo da atividade e seus objetivos. B, a identificação do patrimônio genético no nível taxonômico mais estrito possível ou do conhecimento tradicional associado, conforme o caso. Em especial, 1. A procedência do patrimônio genético e o local de obtenção in situ, no mínimo, ao nível de município, ainda que tenham sido obtidos em fontes ex situ ou in silico. E 2. A população indígena, a comunidade tradicional ou agricultor tradicional, provedores dos conhecimentos tradicionais associados, ainda que os conhecimentos tenham sido obtidos em fontes secundárias. C. A declaração que informará se 1. O patrimônio genético é variedade tradicional local ou crioula, ou raça localmente adaptada ou crioula, ou 2. A espécie consta em lista oficial de espécies ameaçadas de extinção. D. As informações da instituição sediada no exterior, associadas à instituição nacional, na hipótese de que trata o inciso 2 do caput do artigo 12 da Lei nº 13.123, de 2015, e a linha E, a identificação das instituições nacionais parceiras, quando houver. Inciso 3. O número do cadastro ou da autorização anterior, na hipótese de patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, acessado a partir de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizada após 30 de junho de 2000. 4. A comprovação da obtenção do consentimento prévio informado de que trata o artigo 9º da Lei nº 13.123, de 2015, e o artigo 17 deste decreto, quando for o caso, e 5. A solicitação de reconhecimento de hipótese legal de sigilo, quando houver requerimento do usuário. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 22 ao cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado relativo à pesquisa que não tenha como finalidade a exploração econômica. Artigo 23. Concluído o preenchimento dos formulários de que tratam os artigos 22 e artigo 22A, o CIGEM emitirá automaticamente o comprovante de cadastro de acesso. Parágrafo 1º. O comprovante de cadastro de acesso constitui documento hábil para demonstrar que o usuário prestou as informações que lhe eram exigidas e produz os seguintes efeitos. Inciso 1. Permite, nos termos de que dispõe o parágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 13.123, de 2015, a linha A, o requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual
B. A comercialização de produto intermediário. C. A divulgação dos resultados finais ou parciais da pesquisa ou do desenvolvimento tecnológico em meios científicos ou de comunicação. E D. A notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. E 2. Estabelece o início do procedimento de verificação previsto na seção 7 deste capítulo. Parágrafo 2º. O usuário não necessitará aguardar o término do procedimento de verificação para realizar as atividades que trata o inciso 1 do parágrafo 1º. Artigo 24. O CIGEM disponibilizará formulário eletrônico nos cadastros de acesso previstos no artigo 22 e artigo 22-A, para que a pessoa jurídica nacional, pública ou privada, cadastre o envio de amostra que contenha patrimônio genético para prestação de serviços no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica nacional, pública ou privada, poderá autorizar a pessoa natural responsável pela pesquisa ou desenvolvimento tecnológico a preencher o cadastro de envio. Parágrafo 2º. O cadastro de envio de que trata o CAPT exigirá, inciso 1, informações sobre a instituição destinatária no exterior, incluindo informações de contato e indicação de representante legal e 2, informações das amostras a serem enviadas, contendo a identificação do patrimônio genético a ser enviado. Parágrafo 3º. O envio de amostra que contenha patrimônio genético para a prestação de serviço no exterior, nos termos do inciso 30 do artigo 2º da Lei nº 13.123 de 2015, não acarreta em transferência de responsabilidade sobre a amostra da instituição responsável pelo envio para a instituição destinatária. Parágrafo 4º. Para os fins dispostos no parágrafo 3º, considera-se prestação de serviços no exterior a execução de testes ou atividades técnicas especializadas executadas pela instituição parceira da instituição nacional responsável pelo acesso ou por ela contratada, mediante retribuição ou contrapartida. Parágrafo 5º. A retribuição ou contrapartida prevista no parágrafo 4º poderá ser dispensada quando a instituição parceira integrar a pesquisa como coautora, observado o disposto no parágrafo 6º. Parágrafo 6º. O instrumento jurídico firmado entre a instituição nacional responsável pelo acesso e a instituição parceira ou contratada deverá conter, inciso 1, identificação do patrimônio genético no nível taxonômico mais estrito possível, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 22. 2. Informação sobre, a linha A, o tipo de amostra e a forma de acondicionamento, e B, a quantidade de recipientes, o volume ou peso. 3. Descrição do serviço técnico especializado objeto da prestação. 4. Obrigação de devolver ou destruir as amostras enviadas. 5. Discriminação do prazo para a prestação dos serviços, com detalhamento por atividade a ser executada quando couber. E 6. Cláusulas proibindo a instituição parceira ou contratada de: a linha A, repassar a amostra do patrimônio genético ou a informação de origem genética da espécie objeto do envio, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres para terceiros. B. Utilizar a amostra do patrimônio genético ou a informação de origem genética da espécie objeto do envio para quaisquer outras finalidades, além das previstas. C. Explorar economicamente produto intermediário ou acabado ou material reprodutivo decorrente do acesso. E D. Requerer qualquer tipo de direito de propriedade intelectual. Parágrafo 7º. O instrumento jurídico de que trata o parágrafo 6º não será obrigatório nos casos de envio de amostra para sequenciamento genético. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 7º, o usuário deverá comunicar formalmente à instituição parceira ou contratada as obrigações previstas nos incisos 4 e 6 do parágrafo 6º. Parágrafo 9º. O cadastro de envio de amostra deverá ser realizado dentro dos prazos definidos para o cadastro de acesso.
Parágrafo 10. As amostras objeto do envio deverão estar acompanhadas, inciso 1, do instrumento jurídico a que se refere o parágrafo 6º e 2, do consentimento prévio informado em caso de envio de amostras de patrimônio genético de variedade tradicional, local ou crioula, ou raça localmente adaptada ou crioula, para acesso em atividades não agrícolas quando couber. Seção 3. Do cadastro de remessa de amostra de patrimônio genético e do termo de transferência material. Artigo 25. Para a realização do cadastro de remessa de amostra de patrimônio genético, a pessoa natural ou jurídica nacional deverá preencher o formulário eletrônico do SIGEM, que exigirá, inciso 1, identificação. A linha A, do remetente. B, das amostras de patrimônio genético no nível taxonômico mais estrito possível. E C, da procedência das amostras a serem remetidas, observado o disposto no item 1 da linha F do inciso 2 do parágrafo 1º e no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 22. Inciso 2. Informações sobre a linha A, o tipo de amostra e a forma de acondicionamento. B, a quantidade de recipientes, o volume ou peso. C, a instituição destinatária no exterior, incluindo indicação de representante legal e informações de contato. E D, as atividades de acesso no exterior, incluindo objetivos, usos pretendidos e setor de aplicação do projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. 3. Termo de transferência de material, TTM, firmado entre a pessoa natural ou jurídica nacional e a pessoa jurídica sediada no exterior. E 4. Consentimento prévio informado que autorize expressamente a remessa no caso de patrimônio genético de variedade tradicional, local ou crioula, ou raça localmente adaptada ou crioula, para acesso em atividades não agrícolas, quando couber. Parágrafo 1º. O TTM, referido no inciso 3 do caput, deverá conter. Inciso 1. As informações a que se referem os incisos 1 e 2 do caput desse artigo. 2. A obrigação de cumprimento das exigências da Lei nº 13.123 de 2015. 3. A previsão de que, a linha A, o TTM deve ser interpretado de acordo com as leis brasileiras e, no caso de litígio, o fórum competente seja o do Brasil, admitindo-se arbitragem acordada entre as partes. B. A instituição destinatária do patrimônio genético não será considerada provedora do patrimônio genético. E C. A instituição destinatária exigirá de terceiro a assinatura de TTM com obrigação de cumprimento das exigências da Lei nº 13.123 de 2015, incluindo a previsão da linha A deste inciso. 4. Cláusula que autorize ou vede o repasse da amostra a terceiros. E 5. Informação sobre o acesso ao conhecimento tradicional associado, quando for o caso. Parágrafo 2º. Na hipótese de autorização a que se refere o inciso 4 do parágrafo 1º, o repasse da amostra a terceiros dependerá ainda da assinatura de TTM, que contém as cláusulas previstas no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º aplica-se a todos os repasses subsequentes. Artigo 26. Concluído o preenchimento do formulário de que trata o artigo 25, o SIGEM emitirá automaticamente comprovante de cadastro de remessa. Parágrafo 1º. O comprovante de cadastro de remessa constitui documento hábil para demonstrar que o usuário prestou as informações que lhe eram exigidas e produz os seguintes efeitos. Inciso 1. Permite a efetivação da remessa nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 13.123 de 2015. E 2. Estabelece o início do procedimento de verificação previsto na seção 7 deste capítulo. Parágrafo 2º. Para efeito do que dispõe o inciso 1 do parágrafo 1º, além do comprovante de cadastro de remessa, as amostras deverão estar acompanhadas do respectivo TTM para serem regularmente remetidas. Parágrafo 3º.
O usuário não necessitará aguardar o término do procedimento de verificação de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º para realizar a remessa. Seção 4. Das autorizações de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da remessa ao exterior para os casos de que trata o artigo 13 da Lei nº 13.123 de 2015. Artigo 27. Nos casos de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado em áreas indispensáveis à segurança nacional, em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, o acesso ou a remessa estarão sujeitos à autorização prévia de que trata o artigo 13 da Lei nº 13.123 de 2015, quando o usuário for, inciso 1, pessoa jurídica nacional, cujos acionistas, controladores ou sócios sejam pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras. 2. Instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada, quando o acesso for feito em associação com a pessoa jurídica sediada no exterior. Ou 3. Pessoa natural brasileira associada, financiada ou contratada por pessoa jurídica sediada no exterior. Parágrafo 1º. Para fins do CAPT, consideram-se áreas indispensáveis à segurança nacional a faixa de fronteira e as ilhas oceânicas. Parágrafo 2º. O usuário deverá, previamente ao acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, preencher todas as informações do cadastro de acesso ou de remessa previstos nos artigos 22 e 25, como também identificar o quadro societário da empresa e da pessoa jurídica associada, conforme o caso. Parágrafo 3º. Na hipótese em que o quadro societário for composto por outras pessoas jurídicas, o usuário deverá identificar os respectivos quadros societários até que sejam identificadas as pessoas físicas que ostentem a qualidade de sócio ou controlador. Parágrafo 4º. As autorizações de acesso e de remessa podem ser requeridas em conjunto ou isoladamente. Parágrafo 5º. O preenchimento das informações do cadastro de acesso e remessa compreende a solicitação automática de autorização prévia e de anuência do Conselho de Defesa Nacional ou do Comando da Marinha, conforme o caso. Parágrafo 6º. A instituição nacional referida no inciso 2 do CAPT que realizar vários acessos em associação com a mesma pessoa jurídica estrangeira poderá receber uma única autorização para todos os acessos. Parágrafo 7º. O cadastro de acesso e remessa não será concluído até que se obtenha anuência do Conselho de Defesa Nacional ou do Comando da Marinha. Artigo 28. Prestadas as informações, o CIGEM, no prazo de 5 dias, notificará a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional ou o Comando da Marinha, que deverá se manifestar no prazo de 60 dias, considerando o interesse nacional. Parágrafo 1º. A solicitação de informações ou documentos complementares pelo Conselho de Defesa Nacional ou o Comando da Marinha suspenderá o prazo para manifestação até efetiva entrega do que foi solicitado. Parágrafo 2º. O disposto nessa seção não suspende o prazo do procedimento administrativo de verificação de que trata a seção 7 deste capítulo. Artigo 29. Obtida a anuência do Conselho de Defesa Nacional ou do Comando da Marinha, fica autorizado automaticamente o acesso ou a remessa. Parágrafo 1º. As alterações no quadro societário ou no controle acionário ocorridas após a obtenção da anuência deverão ser informadas ao CIGEM no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. O Conselho de Defesa Nacional ou o Comando da Marinha poderão, em decisão fundamentada, cassar a anuência anteriormente concedida. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, o usuário terá o prazo de 30 dias para apresentar sua defesa. Parágrafo 4º. Não sendo acatados os argumentos do usuário, o Conselho de Defesa Nacional ou o Comando da Marinha
caçará a anuência e comunicará ao CEGEM para que este cancele o cadastro de acesso ou remessa. Seção 5. Do credenciamento das instituições nacionais mantenedoras de coleções ex situ de amostras que contenham patrimônio genético. Artigo 30. O credenciamento de instituição nacional mantenedora de coleção ex situ de amostras que contenham patrimônio genético tem como objetivo reunir as informações necessárias à criação da base de dados de que trata a linha D do inciso 9 do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 13.123, de 2015, de modo a garantir o acesso à informação estratégica sobre a conservação ex situ do patrimônio genético no território nacional. Parágrafo 1º. Conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 13.123, de 2015, somente poderá receber recursos do FNRB a instituição nacional mantenedora de coleções ex situ que for credenciada nos termos desta seção. Parágrafo 2º. As instituições privadas sem fins lucrativos que mantenham herbários populares ou bancos comunitários de sementes poderão ser credenciadas como instituições nacionais mantenedoras de coleções ex situ, desde que observem o disposto nesta seção. Parágrafo 3º. Os critérios para o recebimento dos recursos de que trata esse artigo serão definidos pelo Comitê Gestor do FNRB. Artigo 31. Para o credenciamento de instituição nacional mantenedora de coleção ex situ de amostras que contenham patrimônio genético, a pessoa jurídica deverá preencher formulário eletrônico no CIGEM, que exigirá, inciso 1, identificação da instituição e 2, informações sobre cada uma das coleções ex situ, incluindo a linha A, identificação dos curadores ou responsáveis, B, tipos de amostras conservadas, C, grupos taxonômicos colecionados e D, método de armazenamento e conservação. Parágrafo 1º. Concluído o preenchimento do formulário pela pessoa jurídica, o CEGEM, nos termos do que dispõe o artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B da Lei nº 13.123, de 2015, deliberará sobre o credenciamento de que trata o caput. Parágrafo 2º. A instituição nacional deverá manter atualizadas as informações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput. Artigo 32. As amostras do patrimônio genético mantido em coleções ex situ e instituições nacionais geridas com recursos públicos e com as informações a elas associadas poderão ser acessadas pelas populações indígenas, pelas comunidades tradicionais e pelos agricultores tradicionais. Parágrafo 1º. A instituição que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, inciso 1, comunicar a data, local e modo de disponibilização do patrimônio genético. 2. Indicar as razões da impossibilidade total ou parcial de atendimento do pedido. Ou 3. Comunicar que não possui o patrimônio genético. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por mais de 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Parágrafo 3º. Poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos para a regeneração ou multiplicação das amostras ou disponibilização das informações sobre o patrimônio genético. Parágrafo 4º. A disponibilização de amostra deverá ser gratuita quando efetuada por instituições nacionais mantenedoras de coleção ex situ que recebam recursos do FNRB. Seção 6. Das notificações de produto acabado ou material reprodutivo e dos acordos de repartição de benefícios. Artigo 33. O usuário deverá notificar o produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, realizado após a vigência da Lei nº 13.123, de 2015. Parágrafo 1º. A notificação de que trata o caput deverá ser realizada antes do início da exploração econômica. Parágrafo 2º.
Para os fins do parágrafo 1º, considera-se iniciada a exploração econômica quando ocorrer a emissão da primeira nota fiscal de venda do produto acabado ou material reprodutivo. Artigo 34. Para a realização da notificação do produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, o usuário deverá preencher formulário eletrônico do SIGEM que exigirá: inciso 1. Identificação da pessoa natural ou jurídica requerente. 2. Identificação comercial do produto acabado ou material reprodutivo e setor de aplicação. 3. Informação se o produto genético ou conhecimento tradicional associado utilizado no produto acabado é determinante para a formação do apelo mercadológico. 4. Informação se o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado utilizado no produto acabado é determinante para a existência das características funcionais. 5. Previsão da abrangência local, regional, nacional ou internacional da fabricação e comercialização do produto acabado ou material reprodutivo. 6. Número de registro ou equivalente de produto ou cultivar em órgão ou entidade competente, tais como Anvisa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. 7. Número do depósito de pedido de direito de propriedade intelectual de produto ou cultivar do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou no INPI, ou em escritórios no exterior, quando houver. 8. Data prevista para o início da comercialização. 9. Indicação da modalidade da repartição de benefícios. 10. Apresentação de acordo de repartição de benefícios quando couber. E 11. Números dos cadastros de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado que deram origem ao produto acabado ou ao material reprodutivo, observado o disposto no artigo 2º e no capítulo 8 deste decreto. 12. Números dos cadastros de remessa que deram origem ao produto acabado ou ao material reprodutivo, quando houver. 13. Solicitação de reconhecimento de hipótese legal de sigilo. E 14. Comprovação de enquadramento em hipótese de isenção legal ou de não incidência de repartição de benefícios. Parágrafo único. O acordo de repartição de benefícios deverá ser apresentado, inciso 1, no ato da notificação, no caso de excesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável, ou 2, em até 365 dias a contar da notificação do produto acabado ou do material reprodutivo. Artigo 35. Concluído o preenchimento do formulário de que trata o artigo 34, o SIGEM emitirá automaticamente comprovante de notificação. Parágrafo 1º. O comprovante de notificação constitui documento hábil para demonstrar que o usuário prestou as informações que lhe eram exigidas e produz os seguintes efeitos. Inciso 1. Permite a exploração econômica do produto acabado ou material reprodutivo, observado o disposto no artigo 16 da Lei nº 13.123, de 2015. E 2. Estabelece o início do procedimento de verificação previsto na seção 7 deste capítulo. Parágrafo 2º. O usuário não necessitará aguardar o término do procedimento de verificação de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º para iniciar a exploração econômica. Seção 7 do procedimento administrativo de verificação. Artigo 36. O procedimento administrativo de verificação previsto nessa seção será aplicado nos casos de: inciso 1. Cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado de que trata a seção 2 deste capítulo. 2. Cadastro de remessa de amostra de patrimônio genético, de que trata a seção 3 deste capítulo. E 3. Notificação de produto acabado ou material reprodutivo, de que trata a seção 6 deste capítulo. Artigo 37. No período de verificação, a Secretaria Executiva do SIGEM, inciso 1, cientificará os conselheiros do SIGEM sobre o cadastro ou sobre a notificação. 2. Encaminhará aos integrantes das câmaras setoriais competentes as informações relativas à espécie objeto de acesso
e o município de sua localização, de forma dissociada dos respectivos cadastros e das demais informações dele constantes. 3. Cientificará, nos termos do inciso 10 do artigo 6º da Lei nº 13.123 de 2015, órgãos federais de proteção dos direitos de população indígena e comunidades tradicionais sobre o registro em cadastro de acesso a conhecimentos tradicionais associados e 4. Poderá identificar de ofício eventuais irregularidades na realização dos cadastros ou na notificação, ocasião em que solicitará a ratificação das informações ou procederá à retificação de erros formais. Parágrafo 1º. O disposto no caput deverá ser efetuado pela Secretaria Executiva do SEGEM no prazo, inciso 1, de 15 dias, em relação aos incisos 1, 2 e 3, e 2, de 60 dias, em relação ao inciso 4. Parágrafo 2º. Os conselheiros do SEGEM terão acesso a todas as informações disponíveis, inclusive aquelas consideradas sigilosas, e não poderão divulgá-las sob pena de responsabilização dos termos da legislação. Parágrafo 3º. Nos casos de manifesta fraude, o presidente do SEGEM poderá suspender cautelarmente o cadastro e a notificação ad referendo do plenário. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, a decisão acautelatória será encaminhada para deliberação na sessão plenária seguinte. Artigo 38. Os conselheiros do SEGEM poderão identificar indícios de irregularidade nas informações constantes dos cadastros e da notificação do prazo de 60 dias a contar da data da ciência a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 37. Parágrafo 1º. Os conselheiros poderão, no prazo a que se refere o caput, receber subsídios, inciso 1, das câmaras setoriais, 2, dos órgãos referidos no inciso 3 do caput do artigo 37, 3, da Secretaria Executiva do SEGEM e 4, diretamente de detentores de conhecimento tradicional associado ou de seus representantes. Parágrafo 2º. Na hipótese do caput, o conselheiro encaminhará requerimento de verificação de indícios de irregularidade devidamente fundamentado para deliberação no plenário do SEGEM. Parágrafo 3º. Nas atividades agrícolas, o fato de a espécie ser domesticada não pode ser considerado por si só como fundamento de indício de irregularidade de cadastro de acesso ao patrimônio genético sob alegação de acesso ao conhecimento tradicional associado. Artigo 39. O plenário do SEGEM fará juízo de admissibilidade do requerimento de que trata o artigo 38 e determinará, inciso 1, a notificação do usuário, caso constate a existência de indício de irregularidade, ou 2, o arquivamento do requerimento, caso não constate a existência de indício de irregularidade. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1 do caput, o usuário terá o prazo de 15 dias para apresentar sua manifestação. Parágrafo 2º. Não serão recebidas manifestações apresentadas após o prazo estabelecido no parágrafo 1º. Artigo 40. Esgotado o prazo para apresentação da manifestação, a Secretaria Executiva encaminhará o processo para deliberação do plenário do SEGEM, que poderá, inciso 1, não acatar o mérito de requerimento, ou 2, acatar o requerimento, ocasião em que, alínea A, determinará que o usuário retifique os cadastros de acesso ou de remessa, ou ainda a notificação, caso a irregularidade seja sanável, sob pena de cancelamento dos respectivos cadastros ou notificação, ou B, cancelará os cadastros de acesso ou de remessa, ou ainda a notificação, caso a irregularidade seja insanável, e notificará 1. Os órgãos e as entidades referidos nos artigos 93 e 109, e 2. O usuário, para que faça novos cadastros ou notificações. Parágrafo 1º. São irregularidades insanáveis. Inciso 1. A existência de conhecimento tradicional associado de origem identificável quando os cadastros ou notificação indicarem apenas patrimônio genético. 2. A existência de conhecimento tradicional associado de origem identificável
quando os cadastros ou a notificação indicarem apenas conhecimento tradicional associado de origem identificável. E 3. A obtenção de consentimento prévio informado em desacordo com o disposto na Lei nº 13.123 de 2015 e neste decreto. Parágrafo 2º. Caso a constatação das irregularidades a que se refere os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º ocorra quando já houver sido iniciada a exploração econômica do produto acabado ou do material reprodutivo, o CEGEM, excepcionalmente e desde que não se configure má-fé, poderá determinar que o usuário retifique os cadastros ou a notificação e apresente, no prazo de 90 dias, o acordo de repartição de benefícios com o provedor do conhecimento tradicional associado. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, a repartição de benefícios relativa a todo o período de apuração correspondente será calculada e recolhida em favor dos beneficiários e nos valores previstos no acordo de repartição de benefícios vigente na data do pagamento. Artigo 41. O usuário poderá requerer a emissão de certidão que declare que os respectivos cadastros de acesso e remessa, bem como a notificação, inciso 1, não foram admitidos requerimentos de verificação de indícios de irregularidades durante o processo de verificação, ou 2, que foram objeto de requerimento de verificação e que este não foi acatado. Parágrafo único. A certidão de que trata o caput possibilita que o usuário seja inicialmente advertido pelo órgão ou entidade fiscalizador antes de receber qualquer outra sanção administrativa, caso a autuação ocorra sobre fatos informados nos respectivos cadastros de acesso e remessa, como também a notificação. Seção 8. Do atestado de regularidade de acesso. Artigo 42. O CEGEM poderá emitir o atestado de regularidade de acesso que trata o inciso 22 do artigo 2º da Lei nº 13.123, mediante solicitação do usuário. Parágrafo 1º. O atestado previsto no caput declara que o cadastro de acesso cumpriu os requisitos da Lei nº 13.123 de 2015. Parágrafo 2º. Nos termos do que determina o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 13.123 de 2015, a concessão do atestado de regularidade de acesso será objeto de prévia deliberação do CEGEM, conforme procedimentos a serem estabelecidos no seu regimento interno. Parágrafo 3º. Uma vez concedido, o atestado de regularidade de acesso, inciso 1, declara a regularidade do acesso até a data de sua emissão pelo CEGEM e 2. Obsta a aplicação de sanções administrativas por parte do órgão ou entidade competente, especificamente em relação às atividades de acesso realizadas até a emissão do atestado. Parágrafo 4º. Na situação descrita no inciso 2 do parágrafo 3º, constatado erro ou fraude no acesso já atestado pelo CEGEM, o órgão ou entidade fiscalizador deverá adotar medidas administrativas junto ao CEGEM para desconstituir o atestado anteriormente concedido. Vamos parar a leitura por aqui hoje e no próximo vídeo a gente continua a leitura deste decreto. Até lá!